Graças a paz, amada igreja. Amém. Irmãos, podem assentar. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em primeira Timóteo, capítulo 2. Obrigado. Vamos ver só como foi o texto. Na verdade, vários textos eles vão ser lidos várias vezes. Hoje, por exemplo, foi lido 3 textos que eu ia usar, mas glória a Deus por isso, né? Mostra que nós estamos no mesmo espírito, né? Que estava vendo ali, hoje podia ministrar, né? Estava bem interessante assim, né? A administração que o Deus estava fazendo. É exatamente uma parte da administração de hoje. Eu quero começar. Eu queria que botasse o banner antes do retiro. Acho que talvez esse texto. Nós vamos falar do bloco. Principalmente tipo assim, como tipos de oração. Nós vamos falar sobre tipos de oração que Deus registrou, que Deus deixou como modelos. Algumas a gente, nenhuma delas a gente vai fazer a intenção de tornar uma doutrina, né? Mas nós temos que lembrar sempre que nós, quando falamos segundo as Escrituras. Não falamos segundo a nossa vida, segundo a cultura, segundo a filosofia, segundo a nossa experiência. Nós, quando falemos segundo a Escritura. Inclusive com Deus. Quando nós vamos orar, nós podemos ter a prerrogativa de orarmos biblicamente. Então, nós temos modelos, podemos ver homens e mulheres que oraram ao longo da história bíblica, e isso que eu quero. Aqui tem um texto que a gente colocou assim: oração nas Escrituras. Esse é o tema do retiro. A nossa intenção, o pastor Marco e eu, orando, servindo, ouvindo os irmãos. Nós temos um grupo ali para organizar o retiro. Aí foi mais as irmãs, aí depois foi unânime nós íamos falar sobre oração. E para muitos nem sabem o que é uma doutrina bíblica. Doutrina significa um ensino. E é um ensino em todos os tempos. Em toda a história bíblica sempre vai haver a oração. E na nossa história também, meus amigos. Desde quando nós nascemos, e até antes de nós nascermos, alguém orou por nós. E durante... Pode abrir para mim em Atos 6:4, por favor. Nós vamos estar orando e orando e orando. Quando a gente não tiver com vontade, a gente vai orar. É assim mesmo. Vamos desnegar. O convite à oração, meus irmãos, ele é um convite determinante. Eu vou ler esse texto aqui antes. Atos 6:4, assim, mas nós, e aqui nós podemos entender nós, igreja, nós, filhos de Deus. Amém? Perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso está na representatividade dos apóstolos. Eles, nas questões sociais, na religião pura e imaculada, para não atender algumas demandas, também a própria ceia do Senhor, não que eles não estivessem atendendo, mas porque eles queriam se dedicar àquilo que era prioridade. Então esse texto ele tem algumas nuances que é importante nós entendermos quanto igreja. Existe na nossa vida aquilo que é prioridade, aquilo que vem depois, existe, irmãos. E esse é um dos grandes pecados de famílias, de pais, de mães, de filhos, de pastores, de autoridades, por não conhecer a Deus e não conhecer aquilo que é autoridade para Deus. Sabe? Eu vou lembrar alguns convites a essa vida de oração que nós temos. Porque nós perseveraremos na oração. E no ministério da palavra, a gente identifica os 2 elementos que a gente tem falado, né? Qual que é mais importante? Daí alguém, né? O que é mais importante, ter o olho direito ou ter o olho esquerdo? Né?
Então nós entendemos que quando nós estamos falando da vida com Deus, nós temos prioridades. Então logo Deus, quando Jesus vai ensinar, Ele vai dizer, quando vocês orarem, vocês vão orar assim. Ele vai deixar já estabelecido em todo o padrão de oração, vai ficar estabelecido pelo próprio Senhor Jesus, a própria Escritura, que Deus vem em primeiro. Isso lembra algumas questões para nós. Uma das questões importantes de nós lembrarmos, irmãos, abram comigo, foi lido esse texto ontem, eu vou ler alguns textos que já foram lidos, Romanos 12. Eu vou ler a partir do versículo 1. Eu quero que os irmãos observem comigo o que afeta o nosso padrão, a nossa lente de prioridade. Porque às vezes, irmãos, nesse convite para a oração, nós estamos sendo convidados a uma vida de santidade, a uma vida piedosa. A vida piedosa é aquela pessoa que ela leva a sério. E ela se envolve de tal maneira que não tem nada mais importante para ela que estar na presença de Deus, servir a Deus, seja no que ela estiver fazendo. Quer comais, quer bebais, quer tudo façais, fazer tudo para a glória de Deus. Então esse princípio ele se segue. Uma vez um sapateiro perguntou para Martinho Lutero, eu queria ser um pregador, eu queria evangelizar as pessoas, como é que eu posso glorificar a Deus também nisso, tal. Aí Martinho Lutero falou assim para ele, faz o melhor sapato que pode, vende a um preço justo, e assim estarás dando um bom testemunho e glorificando a Deus na qualidade do teu serviço. E não diz para ele assim, larga tudo, abandona tudo, agora vira um seminarista. Não foi isso que ele disse. Deixa de ser marido, deixa de ser pai, não foi isso que ele disse. Mas ele disse, viva para a glória de Deus, ao final da fala dele. É tudo combinando com a Bíblia, né? Vamos lá. Eu disse, não é Hebreus 12? Eu falei errado, perdão. Não, perdão. Hebreus 12 foi lido ontem, se não me engano, né? Vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o quê? O embaraço. Vamos lembrar de um texto aqui rapidamente, que a gente vai contar ali, que o soldado, arregimentado pelo Senhor, ele não se envolve nas questões dessa vida. Aí não está dizendo que ele abandona elas, ele diz que ele não perde tempo, ele não gasta energia, ele não torna uma coisa que não é prioridade para Deus, sua prioridade. Porque isso é pecado, isso é errado. Isso não está correto, não conforme esse convite a ter uma intimidade, uma comunhão. Hoje nós vamos falar da oração em secreto também, né? É tão gostoso de falar sobre isso, o Senhor ensinou isso, né? Então todos nós temos que ter um momento. Eu amo orar com a minha esposa, amo orar com as minhas filhas. Como pai, eu lembro quando as minhas filhas ali sempre começaram a falar. E elas se esforçaram, talvez contando essa história para a Sofia. Elas se esforçavam para balbuciar assim, adiante de mim. Todo pai, toda mãe, ele consegue, é incrível, ele consegue entender o gemido de um filho, de uma filha. Isso é bíblico, viu? Vamos ver um texto depois que Davi está orando e são os meus gemidos que escutam. Salmo 102. E eu lembro da minha filha tentando, ensaiando palavras para falar comigo. E ali eu vi assim que aquele momento era importante, então eu priorizava aquele momento para conversar com a minha filha. E aqui eu não vou me colocar como Deus, mas eu entendo que Deus busca, Deus procura adoradores. E já chegou esse tempo. Está escrito isso, que o adorarão em espírito e verdade. E eu dava aquela atenção devida para minha filha e ela me dava atenção devida. E aí nós nos comunicávamos. Nós tínhamos uma intimidade, uma comunhão, eu e minha filha. E eu comecei a entender, e ela começou a pronunciar as primeiras palavras. Ela não sabia muito bem como dizer tal coisa, eu fui ensinando, né? E Deus é assim, irmãos. A primeira palavra que Deus te fala é sim.
sim, eu te recebo, mediante a fé. Sim, todos sejam recebidos. A segunda palavra, depois vem um monte, é não. E essa palavra é difícil de ouvir. Mas é a palavra que todos nós, desde o início da fé, nós ouvimos. Uma simples leitura dos mandamentos, a gente vai lá, né? Não, 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 somente, não, não. Por que esse não, meus irmãos? Porque esse não nos ensina a obedecer, esse não nos ensina a orar e a nos rendermos em relação àquilo que é importante para Deus. Uma pergunta para ti: para quem que é importante que tu ore? Para Deus ou para ti? Logicamente alguém vai dizer assim: não, é importante para mim que eu ore. Não é verdade? Porque normalmente a gente olha para nós somos assim. Mas pela Escritura é importante para Deus que tu ore. Sabia? É importante para Ele que tu busque o encontro. Que tu tenha intimidade com o teu Pai. Como um filho que vai se comunicar com Ele. E que vai ouvir dele tudo que precisa ouvir. Vai ouvir dele os sims, os nãos. Vai ser disciplinado, vai ser corrigido, vai ser amado, vai ser ensinado. E vai receber dele bênção sem fim, sim. Mas também não vai receber, sim, também. Glória a Deus por isso. E Deus age assim. Então, nesses convites, irmãos, nessa introdução, eu quero lembrar que os convites para oração é o convite para uma vida de oração. Do início ao fim da tua vida, tu vai viver dessa forma, priorizando a Deus, e somente a Deus, no vosso culto racional. Aqui nós vamos deixando todo embaraço, todo empecilho, as questões dessa vida, né? E o pecado que tão, né, de perto nos rodeia, as distrações. E elas estão em todo lugar, irmão. Está no matrimônio, está no casamento, está na criação de filhos, está no trabalho, está na igreja. As distrações estão em todo lugar. Sempre vai ter algo para tentar ocupar o teu coração: idolatria, pecado, feitiçaria. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração, ele precisa ser preenchido somente, só pode ser pela presença de Deus. A minha esposa, eu amo muito ela, minhas filhas e meu filho, mas elas não preenchem meu coração. Isso é mentira. Somente Cristo pode preencher meu coração. Amém. Porque Cristo é, como diz a Escritura, é tudo. Então esse convite, que às vezes a gente parece que a gente se esquece na vida cristã, o convite para a oração, e corramos. Aqui é urgência, irmãos. Correr é urgência. Quando é que tu corre? Quando está atrasado. Ou para não se atrasar, né? É uma urgência. Mas daí também tem o equilíbrio, né? Com paciência. A palavra aqui dando o tom. Corramos com urgência, mas com paciência. Sabe? Aqui entenda a sabedoria. Bom siso, bom senso, paciência, tranquilidade, né? A carreira que nos está proposta. Irmãos, qual é a carreira que está proposta? Quem quiser vir após mim, a si mesmo, negue-se, tome sua cruz, venha, siga-me. Quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós temos dito aqui várias vezes, você consegue imaginar Jesus olhando para você e dizendo assim, ó, você não pode ser meu discípulo, porque você não renuncia a tudo. Você não deseja estar na minha presença. Você não prioriza uma vida de oração, de entrega, de renúncia. Então você não pode ser meu discípulo. Aí alguém pode pensar, o diabo é o acusador, pode estar falando, irmãos, isso não é acusação. Isso é correção. Nós estamos sendo corrigidos pela palavra. Não tem nada de acusação. Se alguém não vive o que está escrito no Evangelho, arrependa-se. Não mudou a mensagem. Arrependa-se.
Pare de fazer o que está errado. Pare. Aquele que mentia, não minta mais. Fale a verdade para o seu irmão. Aquele que odiava, comece a amar. Quem não perdoa, perdoe. Quem roubava, não roube mais. E assim por diante. Então, a fé e arrependimento é a única resposta, as únicas duas respostas que nós conhecemos biblicamente diante das Escrituras, diante de um Deus verdadeiro, único. É fé e arrependimento, não tem outra resposta. Creia e arrependa, e obedeça. E daí já é, digamos assim, é a parte externa da tua vida, da tua prática. O convite à oração é esse, meu irmão. Renuncia tudo quanto tem, senão tu não pode ser. Aquele que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. O que nós não entendemos sobre a prioridade, meus irmãos? O que nós não entendemos da palavra de Deus? Sobre esse convite, sobre esse compromisso que nós estamos falando. Quem não amar o Evangelho, não amar a mim, quem não perder a vida, no caso, né? Por amor de mim. Aquele que não perder a vida por amor de mim e do Evangelho, não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. E vai perder, não vai ser salvo. Mas aquele que perder a vida, achará. Tem uns evangelhos que falam que será salvo, né? Alcançará a salvação. Né? Esse é o convite, irmãos. Convite para oração. Onde um tempo com Deus nada concorre. Se nós entendemos que a oração é importante para Deus, e eu dedicar minha vida em oração, tem uma coisa que vai acontecer. Eu vou ser um homem melhor, sim ou não? Sim. Eu vou ser um marido melhor? Sim. Eu vou ser um pai melhor? Sim. Eu vou ser um profissional melhor? Sim. Um filho melhor? Sim. Mas eu não estou priorizando minha esposa. Vocês estão entendendo? Eu não estou priorizando meu trabalho. Eu não estou priorizando minhas filhas. Eu não estou priorizando nem a mim mesmo. Estou priorizando a quem? A Deus. E esse é o ponto. E esse é o convite. O convite não mudou. O convite é uma vida de oração. Do início até o final da tua vida cristã é o mesmo, irmão. É um caminho de renúncia. É um caminho de perda. Ontem o pastor Michael trouxe uma reflexão. Se nós entendemos realmente o que é obedecer. Ou seja, a gente só obedece naquelas questões, né, que não nos afetam. Isso é uma capacidade frívola. Isso é enganação, irmãos. Se nós obedecemos somente naquilo que nos beneficia, então é sobre nós. Não é sobre o Senhor, Jesus. Meus irmãos, nós cantamos aqui, teu reino vem, seja feita a tua vontade. Nós estamos falando de um rei. Irmãos, o que um rei tem? Súditos. Ele é pai, eu sei. Nós somos filhos amados. Está tudo certo, não estou dizendo que não. Mas ele é rei. E como é que se porta na presença de um rei? Já repararam isso aí? E muitas vezes nós nos comportamos como na presença de Deus. É interessante que Jesus, ele se identifica como o Pai nos Evangelhos. Nós vemos a figura do Pai pela Trindade, é óbvio, né? Mas ele se identifica como o Pai. Quando ele fala com aquela mulher, o pastor Marcos está expondo o Evangelho de Marcos, assistam, compartilhem, né? Ele fala assim, ó, filha, lembra da mulher que tinha há 12 anos, como é que ele chama ela? Na verdade, Jesus está agindo como? Meu Pai. Não só como irmão. O pastor Michael falou isso. Estou só lembrando aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque na figura de pais, nós pais, a gente está muito longe da paternidade de Deus, irmãos.
Não é pretensão nossa. A gente não é perfeito. A gente não. Deus é perfeito. Ele é o Pai da eternidade. E quando nós falamos assim, nós temos que lembrar que os nossos filhos, agora os homens, por um momento, as nossas esposas e os nossos filhos buscam Deus em quem? Em nós. Eles veem em nós o padrão de prioridade, de importância, de constância. É em nós que as esposas e os filhos vão buscar a Deus e precisam encontrar. Então, se eu estou na minha casa priorizando mais a minha esposa do que a Deus, a Duda vai chegar em mim assim, pô, pai, é tão bonito pelo amor pela mãe, assim, mas não acho que está priorizando demais a mãe? E tu está deixando até de fazer coisas importantes para nós, o culto doméstico, a leitura, a oração. Não, a gente não está indo na congregação, tudo por causa da mãe. Eu sei que tu é uma mãe, tem que cuidar da mãe, mas tu nos ensinou a prioridade. No caso da minha filha foi criada assim, sabendo que a prioridade é Deus. Primeiro Deus. Ela vai questionar isso comigo, como já fez. Com respeito, né? Com a referência certa. Agora, na mesma forma, meus irmãos, as nossas esposas, filhos e filhas, vão olhar em nós se nós somos piedosos, se nós temos devoção, se nós somos comprometidos com Deus em primeiro lugar, se nós priorizamos ao Senhor em primeiro lugar, em tudo que nós vivemos, em tudo que nós fazemos. Agora, veja bem, é impossível esse tipo de vida sem uma vida de oração. Uma coisa está ligada na outra. Se tu não tem uma vida relacional com Deus de fato, tu não ora em todo o tempo. Nós vemos o texto 2 Timóteo, a gente não leu. Ou lemos. É o 1 Timóteo 2,8. Daqui eu vou falar o primeiro tipo de oração. Já estou entrando de fato no assunto. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar. Então, o homem, ele ora em todo o tempo. Eu tenho algo para mim, que não é uma doutrina para ninguém, que não seja. Mas eu penso que quando tu acorda ali, antes de escovar os dentes, tu já tem que estar em comunhão com Deus. Tu respirou, já está respirando misericórdia, graça, bondade. Já. Primeira coisa, Senhor, estou aqui. Senhor. Isso é uma oração diária, uma oração do início do dia, né? Tem misericórdia, tem bondade, me perseguindo ali, vou ter a graça para viver o dia, capacitando a minha vida para trabalhar, para ser uma esposa, para ser um marido, para ser um pai, para ser uma mãe, para ser tal. Então essa primeira oração é vital, porque ela é uma oração que ela já estabelece na tua vida o quê? Prioridade. Mateus 6,33, a gente nunca pode esquecer, né? Buscai em primeiro lugar. E não quando der, quando eu achar conveniente, quando eu puder. Não. É primeiro. Primeiro, no grego é... Como é que é, pastor? Primeiro tem uma outra palavra diferente? Primeiro no grego é primeiro. É isso que eu quis dizer. Ou seja, não é segundo, não é depois de. Não, depois que eu fizer tal coisa, aí eu vou ter um tempo com Deus. Não. Daí não é primeiro. Esse é o sentido que eu quero dizer. Se eu vou somente começar, digamos assim, o dia, de fato, quando eu entregar o meu dia a Deus, quando eu consagrar o meu dia a Deus, tudo quanto vocês façam, consagrem ao Senhor para que sejam bem-sucedidos. Só a partir daí, se eu deixar isso para fazer por, sei lá, porque tu tem uma lista de prioridades, eu falei dessa listinha, né? Tu tem de 1 a 10 lá. Se a primeira coisa da lista assim, ó, Deus, tu remover ela e botar lá trabalho, e tu botou, o trabalho estava em sétimo, o que tu acabou de fazer com Deus? Tu promoveu o trabalho para primeiro e botou Deus em sétimo. Tu tirou o valor de Deus.
Isso é básico. Básico em qualquer administração profissional da vida. Caso que quem tem as listas de prioridade sabe o que eu estou falando aqui. Se tu remover a primeira e botar ali, não, a coisa mais importante para mim, não responda para mim. Qual é a coisa mais importante para ti hoje, que ocupa o teu coração? Que ocupa o trono do teu coração? Isso é a tua prioridade. Pode ver. É instintivo. Tu vai fazer automático. Tu vai priorizar aquilo ali. Isso é fato, irmãos. O ser humano, ele é programado para isso. O ser humano é assim. Ainda que ele tente dissimular. Tem uma aparência de piedade. Podemos ter, né? Só que não, né? Lembrando, piedade o que é? Aqueles que são comprometidos com Deus. Essa palavra é quase que exclusiva a isso, irmãos. É a relação com Deus. É alguém que vai priorizar, vai levar a sério, vai estar comprometido com as ações, com a obra de Deus, com a vida com Deus, né? Em tudo que for fazer, no seu trabalho, na sua família, na congregação e com a vizinhança, em todo tempo, em todo lugar. Então, né, a gente tem esse texto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Voltamos lá no 1 Timóteo 2,8. É assim, irmão, vamos indo aqui. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Um homem santo é um homem separado. É um homem que ele não está misturado. Não é o Senhor e mais a vida cotidiana simplesmente. Um homem que o coração dele, Jesus falou, vocês não podem adorar a dois senhores. Lembra? Ou vocês vão agradar um e aborrecer o outro, ou vão aborrecer o outro e agradar um. Porque não tem como tu adorar, tu agradar a Deus e a Mamon. Ali é a personificação de um demiurgo, de um Deus letra minúscula, que seria o dinheiro. O amor ao dinheiro. Que é a raiz de todos os males. É uma coisa, um abismo chama outro abismo. Então nós estamos falando aqui, esses homens de mãos santas são homens separados, que eles vão priorizar a vida de oração, a vida na palavra, a vida na oração. Eles vão ter uma vida piedosa, uma vida separada. Eles são homens que tu vai andar com eles. Eu vou chegar lá na estofaria do gaúcho, o gaúcho vai estar lá, né? Eu ia falar debaixo do mau tempo, né? Vai estar lá trabalhando, feliz da vida, né? Às vezes cansado, ele está lá, glória a Deus, aleluia. Vamos orar pelo irmão tal. A gente já fez isso aí. Que a gente vai ali ligeirinho, a gente faz uma oração, né? E isso já aconteceu entre nós, em um momento. Por quê? Porque o gaúcho ele está ali trabalhando, mas como um peregrino em terra alheia, ele está só ali trabalhando, entendeu? Ele vai fazer com primazia, né? Se vê alguém perito na sua obra, a palavra de Deus fala sobre isso. Vê alguém excelente naquilo que faz, será colocado perante reis, perante governadores. Está escrito isso, irmão. Se alguém é bom profissionalmente no que faz, até diante de... Vamos ver o nosso irmão André? Foi convidado por um figurão aí da educação para ir para São Paulo, tudo pago, para ministrar assim, um método, uma didática pedagógica que ele, por ele ser bom no que ele faz, por ele ter graça de Deus, por ele ser bom no que ele faz, Deus, né? Pegou e honrou o filho dele. Honrou o André. E o André honrou Deus, vai, irmãos. Ele abriu a Bíblia, falou e pregou, o cara testemunhou e falou da filha dele, da esposa e tal. Porque daí, exatamente, Deus nos honra, mas a honra é toda de Deus. Porque lembra que eu falei? Tudo que vem de Deus, volta. Deus honrando os filhos dele lá e depois o André honrou a Deus. Eu sei porque ele contou, ele fez desde para mim, o pastor Marco, que foi contando, mandava mensagem lá, agora eu vou abrir. E eu feliz orando, né? Incentivando ele, né? É isso aí, né? Ele coloca a Lidiane, coloca a Carol, né? O que vocês acham de levar a Bíblia? E vocês levam a Bíblia lá, certezinha, né? Lê. E é isso, é o testemunho.
Porque nós não precisamos ser medíocres, nós não precisamos ser maus profissionais, maus funcionários. Nós não precisamos ser, isso não é vontade de ninguém, maus pais, não é isso, Oscar? Ou maus amigos, ou maus filhos, vizinhos, por causa do Senhor. Um entendimento assim, né, radical, assim, sem equilíbrio, né, não. Então eu vou, que não é do Senhor, eu vou fazer uma lista negra, eu vou limar a partir de agora e só fazer isso aqui que é só do Senhor. Não faça isso. Porque como é que vai ser luz em meio às trevas? Não tem sabedoria nisso. Então a gente vai ser, a gente conversou sobre isso hoje, né? Nós vamos ser mandados como ovelhas para o meio dos lobos. Só que sem uma vida de oração, sem uma vida de consagração, uma vida santa, né? Uma vida sem a palavra, não tem como, irmãos. Levantando mãos santas, uma vida separada, né? Piedosa, um homem de oração, um homem da palavra, né? Ele vai orar assim em todo lugar, ó. Mas ele tem que orar também, como foi dito ontem e hoje, sem ira nem contenda. E aí nós vamos ler, o texto que a gente leu hoje de 1 Timóteo 2, ele é riquíssimo, porque ele fala de muitas coisas, inclusive dos governos, nós temos que orar por todos, que é um tipo de oração, né? A gente tem que orar pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, pelas autoridades, que são instituídas, são autoridades delegadas por Deus, conforme Romanos 13, né? Que a gente ora, como igreja a gente ora lá em casa, volta e meia a gente ora juntos lá nos homens também. O Senhor Gilmar sempre lembra, né? Eu vejo essa marca no Senhor Gilmar. Sempre a gente vai orar assim, num momento mais o Senhor Gilmar vai lá e presidente, governador, prefeito, sempre vê essa estrutura assim, né? Vem da onde? Vem desse texto, da escritura, do versículo 1 em diante. Foi do devocional de hoje, né? O gaúcho, vou pegar um gancho no início da administração que o gaúcho trouxe hoje, ele falou de Neemias. Muito bom. Eu até não vou entrar ali no texto. Eu ia chamar aquela oração de Neemias como uma oração espontânea e ocasional de circunstância. Porque ele vem, recebe a notícia, fica meio desacorçoado, fica quebrantado, chora e ele tem que fazer uma oração dele, né? Ele fala assim, rapidinho. Quem já não passou por isso aí, né? Recebe uma notícia, daqui a pouco, meu Deus, né? Aí ele chegou pra mim assim, amor, eu tô grávida. Aí eu, meu Deus! Depois de uns segundos, Senhor. Então a oração ela vai criando o corpo assim, né? Ela começa assim, celebrando daqui a pouco ela fala, Senhor. Então tem uma progressão aí no entendimento, pegar da ficha. Então são orações espontâneas. Entendeu? Abram comigo, vou dar um exemplo para vocês, sobre Davi, 2 Samuel 15:31. Olha que interessante isso aqui. Estou lendo aqui. Então fizemos a saber a Davi. Então Davi está recebendo uma informação, né? Tipo, meio que surpresa e tal, né? Dizendo, também, ou não, né? Agora não estou lembrando aqui, mas também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão. Pelo que Davi disse, a oração. Vamos comigo, Ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. Aqui me fez lembrar de um tipo de oração, né? As orações imprecatórias. O pastor Michael já trouxe até, de repente, ou eu trago se der tempo, ou tu traz só para lembrar que é importante, né, pastor? Não é uma oração imprecatória, mas ela quase se assemelha, porque a oração imprecatória é aquela oração, né, que é para quebrar o inimigo. Nossa, vai lá e quebra as pernas dele. Entendeu? O pastor Michael vai explicar melhor isso depois, não vou entrar nesse ponto, mas nós vamos falar sobre outro, pode ser? Oração imprecatória, que é um tipo de oração bíblico, né? A gente tem que lembrar aqui também. Então é uma oração, ele foi pego meio que de, surpresa e tal, e ele fez aquela coisa assim, ficou sabendo, né?
O Lucas decidiu fazer uma cirurgia. Isso, que bom, tá, daqui a pouco. Ele vai cair na ficha, né? Então essas orações são circunstanciais, são momentâneas. Elas são mais normais que a gente imagina, irmão. Ela acontece o dia todo. Eu falei que a primeira é aquela que a gente acorda, né? E também tem a hora do almoço, né? Nós oramos nas refeições, fazendo ao Senhor, com ações de graça, a gente ora pelo trabalho, a gente ora pelos filhos, eu oro pela esposa, pela esposa, eu oro com as filhas, pelas filhas. Tem as orações diárias, todos nós fazemos. São orações do nosso dia a dia. São algumas, né? Pela igreja, né? Nós lá em casa, eu tenho caderninho, tem o nome de todos os irmãos. Aí alguns irmãos têm circunstâncias, atualmente do Lucas, a questão do emprego, mas também tem a questão da cirurgia dele, né? A questão da família dele, né? Enfim, eu tenho, em cada nome eu tenho, eu não quis expor, estou só dizendo um exemplo que eu tenho na minha casa. Eu acabei falando do Lucas, mas eu tenho de cada um. A Marina eu tenho, a da Sofia eu tenho, o Gilmar eu tenho, né? Os caderninhos de oração, os clássicos, os famosos caderninhos de oração, né? E para mim todo crente deveria ter. 1 Maninho 2,18, né? Então aqui, pega de surpresa, ele fez uma oração. Fica claro para os irmãos? Agora eu quero mostrar um outro tipo de oração que parece não ser uma oração. Abra comigo no Salmo 102, já que eu toquei ali. Vamos ler a partir do versículo 1. Salmo 102. Então Davi aqui, né? Ele está orando, vamos lá. Senhor, Deus, ouve a minha oração. Né? E chegue a ti o meu clamor. Olha que linda essa oração. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Né? Inclina para mim os teus ouvidos. Aqui a gente pode lembrar de um Neemias, que foi lido no início do culto aqui. Uma exposição do gaúcho muito bem feita, né? O coração de Neemias, né? Reconhecendo o estado, o pecado do povo, pedindo perdão, né? E falando com o rei e orando a Deus. Incrível, né? No dia em que eu clamar, ouve-me depressa, uma urgência, porque os meus dias se consomem como a fumaça. Isso aqui é o mesmo sentido do Salmo 90, lembra? Os dias passam rapidamente e nós voando. Né? Quando Moisés está orando, pedindo um coração sábio, porque, né, as coisas são rápidas, estão passando, né? Falei com o André ontem, eu ia ali na linha, eu lembro, quando eu fui visitar o André e a Carol, peguei a minha, né? Vi ela no hospital, depois eu vi ela na casa deles, e hoje a minha está desse tamanho assim já, e para lá e para cá, né? Então, andou rápido. Então, nesse sentido, os dias passam rapidamente e nós voamos, né? Nós vamos depressa demais. Né? Então, porque os meus dias se consomem como fumaça. Aqui é por causa da aflição, ele está usando um termo um pouco mais, né? E os meus ossos ardem como lenha. Lenha queima rápido. Né? O fogo, né? Pois que a gente é brasa. Meu coração está ferido e seco como a erva. Aqui ele começa a usar de uma teologia, porque ele estudou seminário e ele é eloquente. Então ele tem que falar com Deus: Senhor, Deus Todo-Poderoso, terceiro, céu, magnânimo, excelso, supremo. Nada contra, irmão. Em absoluto, irmão. Nada contra. Na verdade, esse tipo de oração é tão bíblica, tão correta quanto qualquer outro tipo de oração. Mas tem momentos que a gente vai orar assim, sim ou não? Às vezes não. Às vezes a gente vai estar aqui. A gente não vai esquecer que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, o Criador. A gente não vai esquecer. Quando a gente vai falar, e Ele já vai entender. Ele já sabe, antes que a gente peça. Né? Mas Ele quer ouvir. Ele quer a intenção, Ele quer a vinda, né? O aceite ao convite, vir até Ele. O corinho antigo, né? Eu venho como estou. Sempre lembro. Cresci ouvindo, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso, né, me esqueço de comer o meu pão. Agora, olha o versículo 5. Que eu quis dizer, vamos lá.
por causa da voz do meu gemido. E os meus ossos se apegam à minha pele. Por causa da voz do quê? Dos meus gemidos. Isso é muito familiar quando um filho ou uma filha está ardendo no inferno, está com dor. Normalmente é a mãe, eu vou confessar aqui, a mãe é melhor com isso, né? As mulheres têm mais essa sensibilidade. Parece que ela está entendendo o que a criança está falando, o homem fica ali, né? Vamos levar no médico, o homem fica ali, né? Vamos orar, não, né? Eu digo assim, mas a mãe ela fica ali porque a mãe parece que ela está entendendo o que o filho ou a filha está dizendo e né? Aquele serzinho, né? Cheio de dor, gemido. Mas no caso de Deus, né? Deus entende muito o nosso gemido. Ele até escuta a voz do nosso gemido. A voz da nossa dor. Então a oração, será que necessariamente a gente precisa de palavras simplesmente? No padrão, sim. Nós precisamos comunicar, né? Mas muitas vezes talvez a gente tenha lágrimas. A gente tenha gemidos. Deus vai deixar de ouvir? Não. Deus vai ouvir. A voz dos meus gemidos. Né? Só que o que vale é um coração quebrantado para Deus, né? Um coração sincero, onde há verdade, ou um coração que finge que até está em pecado, como em 1 João, aquele que diz que não tem pecado, engana a si mesmo, tenta enganar os outros e tenta enganar a Deus ainda, tentando fazer Deus mentiroso. Parece assim, uma progressividade da cegueira espiritual, né, de alguém que está em pecado. O pastor Michael ontem muito bem lembrou que Deus ouve os redimidos, Deus ouve os filhos. Quando Jesus ensina Pai Nosso, então estamos falando de filhos, Senhor. E não que Deus não possa ouvir ou não saiba sobre os ímpios, veja bem. Como é que ficou a situação de Cornélio? Cornélio era ímpio, irmãos. E até fazia boas ações lá, né? Obras sociais e tal, né? Mas aí Deus procura Simão Pedro. Ele vem entrega para Cornélio. E Cornélio realmente vem se converter. Né? Eu não vou entrar no contexto, uma história linda, vale muito a pena a leitura. Né? Acho que os irmãos que leem não sabem disso. Né? Então, essa relação que eu tenho como é que a palavra, assim, uma certa nudez, desnudo, né, diante de Deus, eu não posso esconder nada, Ele tudo sabe. A palavra diz lá no Salmo 139, né? Ainda nem me chegou à boca, porque Ele já conhece tudo. Pegou todos os meus dias, quando nenhum deles ainda. Vocês veem que essa manhã tem algumas súditos. Ele tem aqueles que o servem, né? Eu acho bonita essa palavra súditos, né? Eu quero ser um súdito, né, do Senhor. E nesse caso, a gente também falou que o soldado é regimentado, então ele também é o Senhor dos exércitos, Deus da guerra, né, nesse aspecto, Deus Todo-Poderoso, homem de guerra, né, varão de guerra. Então, nesse caso, a gente é também soldado arregimentado, que já não se envolve com as questões dessa vida. Lembra que a gente falou? Então, aqui nós estamos sempre em torno disso. Ó. É em torno dele, porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele. Então, nesse sentido, na vida de oração, nós vamos ter esses modelos de orações. Orações inesperadas, que eu também cunhei, assim, gosto de falar assim, que são reações. Porque normalmente a gente tem um hábito que, para agir, a gente se prepara, né? Amanhã o seu Gilmar vai compartilhar algo. Daí o seu Gilmar vai fazer o quê? Ele vai se preparar, vai estudar,
vai ler, né? Eu já falei algumas vezes aqui, às vezes os irmãos olham para nós aqui em 1 hora, eu sempre acabo passando o horário, pastor Michael, que é mais, né? Mas assim, os irmãos acham que o pastor Michael leu 1 horinha, né? Foi lá e leu 1 hora o assunto para chegar aqui e nos ensinar com aquela graça que ele tem. Não foi, irmãos? Eu sei que não foi. Ele deve ter lido no mínimo umas 10, 15 horas por baixo, assim. Para chegar aqui em 1 hora, e isso é dedicação, isso é zelo. E poder compartilhar o mínimo com os irmãos. Mas, sobretudo, ser fiel às escrituras, ser fiel ao que o texto, e não tentar impor, a gente já falou muito sobre isso, né? Impor ao texto alguma coisa, mas procurar ver no texto se, por exemplo, hoje a gente está aqui, eu estou aqui tentando compartilhar com os irmãos, a minha intenção é que os irmãos, se possível, aos que precisarem, haja uma correção de foco, no sentido de que se a vida de oração, a vida nas escrituras, as duas coisas, não é prioridade no teu dia, no sentido que isso seja corrigido. E não por mim. Porque eu não vivo contigo. Eu vivo contigo na comunhão. Como Atos 2 dias, no sentido da igreja. Mas não no dia a dia. Eu não moro contigo. O Senhor mora em ti. Agora eu fiquei pensando assim, o pastor Michael está aqui, é um convidado nosso. Não, eu sou um convidado, o pastor Michael, né, tá ali. Bem-vindo, Aloísio, bem-vindo. Daqui a pouco aí de novo, do nada. Bem-vindo, Aloísio. Daí eu vou ficar ali, né? Daqui a pouco, mais uma vez, bem-vindo, Aloísio. Daí eu vou ficar meio assim, né? Pô, ele já não me viu aqui, eu tô aqui. Desde as 9. E ele tá indo. É engraçado, né? E quantas vezes Deus se sente assim? No meu dia a dia. Aqui eu estou fazendo um contraponto quando Deus não é prioridade. Porque quando Deus é prioridade, lá no abrir dos olhos tu já... Ele. É Ele, é tudo sobre Ele. Né? Por que eu falei da escova de dentes ali, né? De repente alguém não entendeu que eu falei que a gente poderia orar antes de escovar os dentes. Sabe por que eu falei aquilo? Quando eu vou escovar os dentes, eu estou cuidando de quem? Eu estou pensando em quem? Hã? Quem, irmãos? Em mim. Entenderam? Então, no início do meu dia, eu sou a prioridade. Ou pode ser até uma outra pessoa. Pode ser minha esposa. Pode ser minhas filhas, meu filho. E isso é legítimo. Isso é bíblico. Isso é correto. Isso é uma ordenança. Cuidar dos seus. Não tem nada de errado nisso, irmãos. Mas isso tem uma ordem correta. Esse é o ponto. A ordem, nesse caso, ela... Como é que é aquela frase? Que a ordem do não altera? Nesse caso, altera. Nesse caso, altera, irmãos. Porque se ele não for o primeiro, meus irmãos, ele não vai ser o primeiro. E ele não divide a glória dele com ninguém. Ele governa, ele é rei, ele reina. Rei, reina. Rei, governa. Ele serve, ele é um rei sofredor, servo. Eu não estou aqui indo contra aquilo que a gente aprendeu. Mas ele é rei. E ele está sobre nós. E se nós vivemos, para o Senhor vivemos. Se nós morremos, para o Senhor morremos. Porque vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. E não foi comprado com ouro, com prata, mas foi com o precioso sangue. Como diz em Pedro. Nós fomos comprados, irmãos. Fomos resgatados. Para a gente não viver na nossa vã maneira, inútil maneira de viver, onde nós éramos o centro, onde o centro era uma outra pessoa, onde o centro era o meu trabalho, né? Os famosos, como é que ele diz lá, Lucas? Orcaholics. Essas pessoas perdem esposas, perdem filhos, perdem famílias, deixam de congregar. Os workaholics são essas pessoas.
Eles abrem mão de tudo e de todos, irmãos. Da própria igreja de família. São as únicas duas instituições que um homem de oração tem que dedicar suas orações de fato. E os perdidos também. Mas um homem de oração, um homem bíblico, ele vai viver e morrer pela igreja e a família. Ele vai fazer. Porque as únicas duas instituições de Deus, irmãos, de fato. Não é por esse mundo, o mundo inteiro jaz do maligno. O sistema, cosmos, corrompido. E a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nossas indisposições, elas são espirituais. Por isso que a gente precisa pegar nessas armas. A oração, para mim, eu acho que ou ela é o canhão, ou ela é qual é a arma mais poderosa que existe? Sei lá, a bomba atômica, né? Junto com a palavra é uma espada reluzente, né? De fogo. Mas a oração, quando a gente fala em pegar nas armas, irmãos, porque a nossa batalha é espiritual, irmãos. Por que nós devemos orar, irmãos? Tem tantas orações, tipos de orações, a gente falou aqui da imprecatória, a oração inesperada, a oração do homem de Deus, os gemidos que se traduz, a voz de um gemido, né? Nós falamos de ontem, nós paramos em Samuel, e eu vou concluir. Samuel, 1 Samuel 12, 23, olha só que interessante isso aqui, irmãos. Samuel era filho de Ana. Ana era uma mulher estéril, mas Deus fez ela feliz mãe de filhos, porque ela orou. O pastor dela ali, que era o sacerdote, ignorou ela completamente. O marido não entendia ela, a família, ninguém entendia aquela mulher. Mas Deus ouviu a sua oração. Olha aqui. Aqui é o filho dela, já é o fruto, que se tornou juiz, sacerdote, profeta, Samuel. Foi usado na vida de Davi, lembra? Olha lá. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. O Gaúcho falou hoje do texto de Atos, que eu ia ler também. Mas amém, glória a Deus. Que a igreja orava por Pedro, enquanto Pedro estava lá preso em cadeias. Então ali, ó, antes vos ensinei o caminho bom e direito. Volta ali um pouquinho. Vamos lá, ó. Enquanto a mim, longe de mim. Ou seja, longe de mim, perder o foco. O verdadeiro foco da prioridade. Daqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Esse é o foco. Daqueles que estão contemplando Cristo, o alvo da soberana vocação. O varão perfeito, a medida perfeita. O primogênito. O irmão mais velho. É esse foco que a gente não pode perder, irmãos. Que a gente tem que se desembaraçar. Lembra que a gente leu antes? A gente não pode se distrair para perder esse foco. Porque longe de mim não querer ser como Cristo em tudo, com todos. Longe de mim não priorizar ao Senhor. Então, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Aí ele vai dizer o que é o pecado. Qual é o pecado, irmãos? Deixando de orar por vós. Irmãos, quantas vezes a gente... Lógico, eu estou aqui fazendo uma conjectura, né? Não é uma coisa muito comum. Já aconteceu comigo. De eu ver um irmão passar por uma aflição, eu não consegui estar com o irmão, não mandei mensagem, tal. Daí quando eu vi o irmão, eu falei assim, irmão, me perdoa. Porque eu não estive contigo no momento da tua aflição. Até nem orei por ti. E o irmão até me perdoou, ele deu, posso orar contigo? Me perdoa, eu orei com ele. Parece ser uma coisa, né? Mas o que ele está dizendo aqui? Que é normal a gente não orar pelas pessoas, que a gente... Vocês estão entendendo? Deixar de orar é pecado. O pastor Michael citou ontem que tudo que não provém de fé é pecado. Está em Romanos. Isso é o finalzinho de um versículo. Está em Romanos? Romanos. É o final de um versículo. Né? Tudo que não provém de fé é pecado. Porque quando o pastor Michael leu o texto de Tiago, ele falou assim, a oração da fé.
Muito pode por seus efeitos, por sua eficácia. O que é algo eficaz, irmãos? Eu estou trabalhando um pouco nas palavrinhas hoje, né? Eficácia, o que seria algo eficaz de fato? Não seria algo prático ou algo de... Porque assim, vejam bem, o Moisés Cavaleiro de Moraes dizia assim, falecido, amado Moisés, o óbvio não é tão prático. Então, na lógica, tem muita coisa que a gente deve fazer, que a gente sabe que a gente deve fazer, e a gente não faz. A gente vai lembrar lá, o bem que eu sei que eu tenho que fazer, que a gente sabe que deve fazer, e a gente não faz, a gente o quê? Peca. Lembra? Tiago, né? O bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço, eu fiz o quê? Pequei. Então, essa é a lógica da consciência. Então, o óbvio não é tão prático. E a gente também falou que é importante para nós, que a gente ore, mas é mais importante ainda para Deus. No Antigo Testamento tem muitos textos maravilhosos, mas tem um texto que chama muito minha atenção, que eu não notei aqui, mas é um texto que está sempre no meu coração, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto, como outros textos, vão sugerir para nós o que, irmãos? Vão sugerir essa diligência, essa disciplina, mas, sobretudo, o senso de comprometimento e de prioridade. Onde eu priorizo o Senhor na vida de oração, eu vou ter irmãos, uma igreja que ora tem púlpito forte. Que a gente se ora pelo pastor mais ainda, então. Uma igreja, uma família que ora, tem um marido, uma esposa, um pai de família, né, uns filhos fortes. A gente tem que ter esse equilíbrio. Foi falado aqui, eu vou repetir uma coisa que foi dito. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, as suas ordenanças, seus mandamentos, suas profecias, suas promessas, os seus feitos, suas maravilhas, sinais, prodígios, milagres. Quanto mais nós conhecemos esse Deus, irmãos, mais nós vamos querê-lo e mais nós vamos orar. Por isso que eu disse, se a igreja brasileira, eu falei até, né, conhecesse tanto Deus assim como ela julga, ela oraria muito mais. E esse país ia ser transformado. Qual foi a rainha que tinha medo de um irmão, John Knox. A rainha Elizabeth, né? Maria a Sanguinária. Maria Sanguinária, ela tinha medo de um pastor, irmãos. Se ele falasse assim, ó, vamos orar, ela já tremia. Porque aquele servo de Deus cria naquele que tem poder. No todo-poderoso Deus. Que o poder está em quem ouve. Está na oração que ele delegou para nós. Nós podemos crer. A eficácia está na oração que ele nos ensinou a fazer. A gente tanto santifica o nome dele, quando a gente glorifica o nome dele. A gente exalta o nome dele. Quando nós oramos de fato. E nós precisamos sempre lembrar disso, irmãos. A nossa prioridade, aquilo que vem primeiro na nossa vida, determina como nós vamos levar a nossa vida de oração. Quando a gente conhece o poder de Deus nessa área da oração, a oração não vai ser o último recurso. Eu sei que os irmãos sabem disso. Ela vai ser sempre o primeiro. Interessante, né? Porque para alguns parece que ela é o último. Ah, a gente já fez isso, já fez aquilo. Agora é só orando. Tá, mas não orou lá no início, né? Então, né? Tudo começa na oração. É incrível. Tudo começou nas Escrituras, Deus falando conosco. E desde então, tudo que o homem vai fazer, ele precisa da bênção de Deus. E só tem uma forma. Por que os antigos,
Alguns vão achar que isso é meio formal, assim, meio... Não sei o que vão achar. Eu não tenho problema nenhum com isso. Nós não fazemos isso. Mas eu achava tão bonito. Eu não cheguei a fazer. Mas eu conheci um primo meu que ele ia passar as férias com a gente. Aí ele chegava na minha mãe assim, ó. Benção, tia. Para alguns, isso é uma crendice, sei lá o quê. Mas um dia eu perguntei pro meu primo, por que tu faz isso? Aí ele falou assim, ó, por que eu não posso fazer? Aliás, por que eu não faria? Eu quero meu dia abençoado. Então, eu falei, tá, mas tu não pede para Deus? Eu peço para Deus também, mas eu peço também para quem está cuidando de mim. E né? Porque assim, né? Sim, porque é a mesma coisa da minha filha chegar para mim. Eu oro com as minhas filhas todos os dias. Quando eu levo elas para a escola, o que eu faço? Dê de oração. Ó, Senhor, faz elas invisíveis aos olhos do homem mau, dos meninos, né? Aquelas orações bem... Deus conhece minhas orações. Oro pela diretora, pelo marido dela, pelos professores, pelas famílias, pelos alunos, as alunas, as famílias. Eu oro por tudo, irmão. Eu gosto de orar. E vou orando lá. Olha, a gente sai de casa e a gente vai orando. Né? Mas a intenção que eu tenho ali é entregar nas mãos de Deus, mais uma vez, a vida das minhas filhas. Sabendo que o meu braço alcança só até aqui. Mas o braço do Senhor vai conduzi-las e vai estar com ela aonde quer que elas estejam. E isso é muito importante. Essa dependência de Deus, essa consciência que Deus nos sustenta pela sua palavra e que Ele nos sustenta também pelas orações que nós fazemos, porque Ele quer que nós oremos, que nós, né, busquemos Ele, busquemos para encontrá-lo, que a gente bata, né, para ser aberto, que a gente se apresse, que a gente tenha urgência. Irmãos, a gente desconhece, eu acho que eu comentei ontem, mais coisas são feitas por intermédio da oração que a gente imagina. A gente nem sabe. Uma vez eu estava assim, como eu queria que alguém orasse por mim, né? E passou. Daqui a pouquinho minha mãe me mandou assim, uma oração. E Deus provando para mim que tem alguém que ora por mim. Quantas vezes já aconteceu isso? E eu, às vezes a gente fica meio, mesmo a gente já tem uma caminhadinha, falei, eu queria, como eu, sei lá, eu pensei assim, tava meio chorou, né? Chururu, assim, meio. E daqui a pouco minha mãe mandou uma oração bem simples, eu acho que não tinha um minuto, assim. Aquelas orações assim, Deus, cuida do meu filho, ele é teu. E foi orando ali. E eu ouvindo aquela oração no celular, assim, eu... Os olhos do Senhor estão sobre a terra, em busca de corações, de pessoas que vão priorizá-lo. Foi dito por alguém, eu não sei quem, Deus não tem preferidos. Isso é a mais pura verdade. Não faz acepção de pessoas. Não. Mas nós vamos encontrar, eu já encontrei pessoas que preferem mais a Deus. E é lindo. É inspirador. É inspirador. Quando tu conhece um irmão, uma irmã e tu vê assim, o cara é cheio do Senhor. O Erasmo Garetti, e aqui eu estou concluindo, eu só vou ler um. Tu ia conversar com ele e às vezes tu ficava ali, tu falava 1 hora, 2 horas, 3 horas, e ele ficava te ouvindo, assim. Com as pernas cruzadas, assim, com a Bíblia. Bem sereno, assim, aquela posição de autoridade, mas humilde, assim, sabe? E sempre de terno e gravata, sempre. Ele, um homem de uma outra era, né? Daí tu terminava de falar e tu pensava assim, bom, agora que eu já falei um monte, né? Não sei se ele vai conseguir para ir, né? Para ir em tópicos assim, tudo. Fiquei imaginando ele, se eu falei 3 horas, ele vai falar pelo menos 1 hora e meia, né? 1 hora. O Erasmo dizia assim, irmãos, pode confirmar lá com... É isso aí. Vamos orar. Só falava isso. E orava.
Daí ele orava 1 hora. Ele não conversava 1 hora. Eu não lembro, eu andei 19 anos com esse homem. Os últimos 5 anos, eu não lembro dele. A não ser, foi na última semana que a gente teve antes de nós vir para cá, que ele foi um dos que nos enviou, que orou com a gente, que ele saiu a falar e profetizar sobre nós e ler a Bíblia, assim. Parecia que estava pregando, nós éramos uma igreja ali, nós éramos um culto ali junto com ele, ao Senhor, e ele pregando. Ali ele estava falante. Mas normalmente ele era um homem de oração, de pouquíssimas palavras. Ele não era de ficar trocando ideia. Nossa! Que tu queria se sentir estranho era tu conversar sobre qualquer assunto que não fosse o Senhor com o Erasmo. Eu tô muito longe disso, porque hoje eu ainda eu falo de futebol, que não serve para nada. Nem sei porque que eu falo de futebol ainda. Eu falo de outras coisas. Sinceramente, irmãos, tem assuntos que nem são dignos da gente perder nosso tempo. Falando uma boa, assim, ó. Eu nem sei porque que a gente fala. Acho que é porque a gente ainda é humano, não? A gente não é anjo, né? Não, com certeza é. Nós ainda somos humanos, né? Pô, a gente tá aqui, né? É legal, a gente falou esse dia sobre Gramado, uma viagem, né? Mas fala sobre viagem na Bíblia, não, né? Pretexto. Mas, né? Mas tipo assim, tem assuntos que a gente fala que eu nem sei porque que a gente fala, irmãos. E eu já ganhei alguns inimigos, infelizmente, por causa disso. Porque eu já não tenho mais cabeça, sabia? Eu já não consigo mais. Às vezes chegam uns caras para conversar comigo e querem falar de assuntos de homem, né? Assim, aí eu fico ali, assim, parece cara de paisagem, assim. Daí daqui a pouco eu peço licença e sai dos caras. O maninho não sabe conversar sobre outra coisa. Não sei, mano. Não sei. Fazer o quê? O que eu vou fazer, entendeu? Então eu arranjei um problema para mim. Eu vou ter que lidar com isso. Mas era um homem assim, um homem admirável. Mas quando tu falava em oração, na verdade ele falava, né? Vamos orar. Cara, era uma coisa tremenda, assim. Era uma coisa maravilhosa. E orava. E às vezes, eu vou até confessar uma coisa para vocês. Assim. Quando eu era mais novo, ele ia pregar, eu fugia, né? Tinha uma porta assim lá na Monteiro. Tinha um portão e uma porta assim de ferro. E nós tínhamos uma galera, nós saíamos um por um. Quando nós vimos que era o Erasmo, Moisés, os mais velhos, assim, que era, às vezes nós saía pela porta e se mandava. Nós ia para uma praça lá jogar bola. Nós era assim, agorizado. Não vou falar nomes aqui, porque senão... Mas Mabogo, hoje está tudo lá, pastor, tudo servo de Deus. Né? Nos arrependemos. E sinto falta do Erasmo pregando. Moisés. Mas era interessante, né? Porque daí, no final da vida dele, eu comecei a aprender e ver o valor do que ele carregava, o legado, assim. Aí eu comecei a ver... E aí um dia eu perguntei para ele, assim, acho que uns 3 anos, não, uns 4 anos atrás, perdão. Falei assim, Erasmo, pelo que tu vive de fato, assim, qual é a tua motivação, assim? Aí ele falou 3 coisas, ele falou assim, eu vivo pela volta de Jesus, eu vivo para aprontar a igreja de Jesus para a volta de Jesus, e eu vivo para aprontar a minha família para a volta de Jesus. E ficou quieto. E eu demorei para digerir aquilo, assim. Aí aquilo abriu, assim, no entendimento. E eu sempre observava nas orações dele, ele sempre falava sobre a volta de Jesus. Sempre falava sobre a igreja, a família, sobre a volta de Jesus. Era um padrão, a lente dele era essa, Bíblia. Ele vivia por isso. Ele não vivia por mais nada aqui, irmãos. Eu até suspeito que no final da vida dele, ele orava do que conversava assim com pessoas. Que é uma coisa que eu entendi num áudio da Suzy uma vez, a filha dele, eu entendi isso, assim, que ele preferia ficar orando horas e horas do que realmente... É óbvio, tem que ter um equilíbrio sobre isso, né? Mas que nós, irmãos, possamos ter uma vida regular nesse sentido. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos aqui mais um texto. E eu queria orar com os irmãos para nós concluir.
Esse texto ele é muito conhecido, ele é muito falado. Só que eu acho que é um dos conselhos, das orientações do apóstolo, da palavra de Deus, mais desobedecidos. 1 Tessalonicenses 5,17. Os irmãos já conhecem, podia só citar, mas eu queria que a gente lesse. Queria convidar os irmãos a ficarem em pé já. E a gente não começou lendo em pé, a gente vai terminar lendo em pé a palavra de Deus. Ele é tão simples, ele faz parte de um conjunto de prescrições, de orientação para a nossa vida cristã, amém? Para a nossa vida piedosa. Fala de prioridades, e uma delas está aqui. Mas como eu disse, eu suspeito, olhando para a minha vida, que é um dos textos que eu mais obedeço. Mais peco. Conscientemente, eu digo isso. Que dá para entender o que o apóstolo está falando de forma muito, muito ampla, muito profunda ao mesmo tempo, né? Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5,17, nós conhecemos a palavra de Deus, diz assim: orai sem cessar. Então, onde é que nós podemos orar, irmãos? Todo tipo de orações. Mas onde é que nós podemos orar? Em todo o tempo. Em todo lugar também. Quando e onde, né? Perdão. Em todo tempo, em todo lugar. Eu acho que um dos lugares que eu mais oro na minha vida profissional, assim, quando eu comecei a trabalhar lá em 91, foi nos banheiros das empresas. Clássico, né? No refeitório público, restaurantes. Amém, irmãos. É orar em todo tempo, em todo lugar. Eu fui comemorar os 15 anos da Duda no restaurante que o Michael e a Marina tinham me indicado. Muito bom, maravilhoso aqui em Capão. E tava assim uma muvuca, assim, várias coisas acontecendo, um monte de conversa paralela, assim. E nós tava numa mesa, assim, que era aqueles amigos de resenha, assim, uma marada, fala assim. E tinha uma família, mas mais adiante tinha uma... E no outro lado, a mulherada. Então, as duas coisas, homem e mulher, quando se unem para happy hour, e aquela barulheira, e nós ali naquele contexto e tal. Aquela barulheira, assim. Até eu orar com a Duda. Lembra, filho? Eu fiz um momento ali com ela, fiz uma aliança, eu dei um anel para ela. Tal. Eu acho que eu contei para os irmãos, né? Foi um jantar especial, simbólico, assim, para nós. E até ali tudo bem. Ela estava me ouvindo, mas eu falei, agora nós vamos orar. Daí quando eu peguei as mãos dela para orar, silenciou aquele lugar. Todo o restaurante, eu acho. Eu já tinha sentido, já tinha acontecido comigo isso antes, não lembro onde, mas daquela forma ali, irmãos, eu vi o poder da oração. No sentido do ato de orar. E nós, como filhos de Deus, nós temos o privilégio de ter o nosso Pai que atende às nossas orações. E que se comunica conosco, e fala conosco, e responde. A gente não está falando com o vento, assim, né? E não tem uma resposta, né? Não, a resposta vem em paz, no estado do espírito, na tranquilidade. Né? Recebeu uma notícia terrível. No nosso caso, a gente estava celebrando o aniversário dela, e eu queria, assim, que Deus gravasse naquele momento, e aquelas palavras, né? A palavra de Deus no coração da minha filha, para que ela, aceitando, né, o compromisso que ela só iria receber aliança no dedo dela, né, do casamento de um homem, quando Deus aprovasse, quando nós aprovasse. Eu aprovasse, eu e a mãe dela. E quando nós oramos ali, eu percebi Deus operando na vida da minha filha. Porque tem um tipo de oração, quando a gente ora em público, os irmãos mais velhos sabem, né? A gente ora de olho aberto. Tem que fechar o olho para orar? A questão não é fechar os olhos para orar, irmãos. A questão é
a prioridade, o foco, a atenção que tu está dando de verdade, o que tu está falando de coração. Então, se tu precisa, para não desconcentrar, né, fechar os olhos, fecha os olhos. A única coisa que publicamente, às vezes está no Projeto Amor, ou às vezes está num lugar público, questão de fechar os olhos, a gente sabe como é que é, mas não é tão prudente. Mas, se tu fica mais... fecha os olhos e manda ver. Solta a voz, entendeu? O importante é o quê? É orar com sinceridade. Nesse caso, com verdade. Que é isso que Deus espera de nós. Porque Deus sabe o que realmente está no nosso coração. Não tem como enganar Deus. Orar com intenção, orar com fé, né? E ali na continuação do versículo diz, né? E ele concederá, né? Para que ele opere. Agora não lembro. Ali eu lembro que no mesmo versículo diz assim, na oração da fé, para que ele... Pode ler, pastor, para nós ali. Eu lembrei esse detalhe aí. Então o poder está em quem ouve, não simplesmente em quem faz. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. O Senhor o levantará. É nesse sentido que eu quis dizer. Então a oração da fé, né? Mas ela depende de quem? Que o Senhor faça, que o Senhor levante, né? Que o Senhor cure, que o Senhor opere ali, amém?